Olá a todos, boa tarde. Hoje eu vou entrevistar o Thiago Valente, da Fundação Grupo Boticário. A gente combinou aqui de começar a nossa semana do fórum. Deixa eu achar aqui o Thiago. Olá, tudo bem? Tudo bem, Geisa? Você? Boa tarde. Me Ótimo, ouve boa bem? tarde. Tá perfeito. Pessoal, deixa eu Que bom. apresentar aqui o Thiago Valente. O Thiago Valente trabalha na Fundação Grupo Boticário. E a Fundação Grupo Boticário, desde o ano passado, vem fazendo uma série de encontros para atuar na Baía de Guanabara. Então, foram encontros que buscaram desenhar, identificar as questões que seriam trabalhadas. E agora eles estão numa fase de construir uma governança em torno disso. E para ajudar nesse processo, eles lançaram recentemente o primeiro mapa de negócios sustentáveis da Baía de Guanabara. É sobre isso que a gente está conversando aqui no nosso perfil do Rio de Impacto. O Rio de Impacto é uma organização, é um movimento, na verdade, formado por 17 organizações intermediárias dos negócios de impacto. Organizações que formam empreendedores de impacto, então a gente tem a presença das universidades aqui conosco, incubadoras de empresas, temos também SEBRAE e outras instituições, FAPERJ, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado do Rio de Janeiro, que é pioneira também no lançamento de editais de fortalecimento a esses negócios de impacto. Então, basicamente, o objetivo do movimento é informar as oportunidades que os empreendedores têm para poder se engajar e participar e fortalecer esse ecossistema dos negócios de impacto aqui no Rio. Então, Thiago está lá em Curitiba? Curitiba. Fico aqui em Está Curitiba. em Curitiba, mas ele em breve vai ser muito mais carioca, só não está aqui cariocando porque por conta da pandemia. Mas eu queria, Thiago, que você contasse um pouquinho do teu trabalho na Fundação Boticário e como é que vocês estão atuando aqui em território fluminense. Bom, boa tarde, Geisa. Primeiro, te agradeço. E agradeço ao Rio de Impacto, né? A gente tem olhado com muito carinho para esse grupo de organizações, né? Que vocês estão construindo essa agenda e eu acho que não tem como nós atuarmos nessa temática, né? Dos negócios de impacto socioambiental sem estarmos juntos. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, né? Em relação ao território fluminense, faz mais de um ano que eu realmente não estou aí, né? Nossa equipe como um todo, a gente circulou bastante aí a partir de 2018, quando decidimos, né, por desenhar estratégias territoriais para a Baía de Guanabara. A última lembrança que eu tenho, a última viagem, na verdade, que eu fiz foi para o Rio. Foi uma sexta-feira, e aí na segunda-feira já estava de home office, né, então ainda guardo com muito carinho essa última viagem que a gente fez justamente de construção, né, dessa governança, desse movimento que está sendo estruturado, e com previsão aí para a gente oficialmente lançar aí na metade do ano. Contar um pouquinho do histórico, né, para a gente é muito interessante. Primeiro, a complexidade e diversidade de organizações, isso é claro, né, para nós da Fundação, que não é algo trivial, né, você trabalhar na Baía de Guanabara, diversos esforços, iniciativas têm sido executadas de maneira muito bem feita, né, ao longo dos últimos anos, mas a gente reflete, assim, né, talvez um ator de fora, né, e com um olhar de trazer um pouquinho de ferramentas, né, de organizar um pouco esse trabalho, pode também contribuir no processo, né. Então, nosso primeiro approach, no ano de 2019, a gente rodou, né, em parceria com a Firjan e com o INEA, um lab de inovação para a temática das soluções baseadas na natureza. Então, as soluções baseadas na natureza, elas são basicamente abordagens, né, de endereçar um desafio socioambiental por meio da conservação e recuperação dos ecossistemas, né, da natureza, do capital natural. Isso tem uma integração também interessante, né, Geisa, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, quando a gente olha aquela figura do bolo de noiva, né, que a gente trabalha muito com ela, né, ou seja, os ODS ligados à vida na terra, vida no mar, clima, né, e biodiversidade como um todo, eles realmente são a base. A gente não tem como negar, né, de que os processos econômicos, a agricultura, o turismo, a indústria, a sociedade, a água,
elas dependem, né, desse fluxo de serviços que os ecossistemas nos prestam, né, e que precisam ser bem cuidados. Então, acho que aí não só iniciativas de conservação entregam isso, e foi um pouco do nosso olhar, né, o que mais nós podemos fazer, além de apoiar projetos, iniciativas. Então, entrou, a partir, eu diria, de 2016 ali, na nossa agenda essa temática, né, do empreendedorismo e de negócios de impacto. A gente tem feito algumas ações aí ao longo desses últimos anos para fortalecer esse ecossistema e agora trazendo, né, um componente bem estruturado aí que a gente espera poder gerar o impacto, né, que a gente busca no território da Baía de Guanabara, como também um grande laboratório, né, que eu acho que tem um grande potencial de gerar inovações e impacto real e levar isso para outras regiões do país também, né. Essa temática das soluções baseadas na natureza, ela é muito interessante porque muitas vezes a gente não consegue perceber, né, ao desenvolver e ao olhar pelo olhar da gestão pública também, o quanto você trabalhar o empreendedorismo local, né, mostrando o valor que a conservação da natureza pode gerar, né? Hoje em dia já existem vários investimentos, né, em produção, em manutenção dos mananciais de rios, enfim, e o olhar, né, do mercado financeiro para esse tipo de investimento, quanto os agricultores têm papel fundamental também no equilíbrio da natureza. Então, tudo isso acaba sendo um tema que as pessoas precisam mergulhar às vezes. E a gente, olhando a perspectiva mais urbana, não tem a dimensão do quanto estamos cercados de natureza. A Baía de Guanabara é um ativo intangível, acho que ainda não foi calculado o ativo que ela representa. E a gente já viu histórias em outros países, né, em que o investimento na despoluição das baías, o que gerou em termos de turismo, dos próprios negócios que estavam se desenvolvendo. Então, é lógico que esse é um tema para um médio e longo prazo, mas esse tipo de atuação, né, tentando concatenar natureza, conservação da natureza com iniciativas de empreendedorismo social, que a gente tanto fala aqui no grupo, são muito importantes, né? Com certeza. Para citar, para tangibilizar, né? Hoje, em termos de cobertura florestal da parte terrestre da Baía de Guanabara, a gente tem cerca de 40% do território ainda conservado, né, Geisa? Então, tanto a parte terrestre dos 17 municípios, ela entrega serviços para a sociedade, né, no caso, produção de água, regulação das enchentes, né, qualidade de vida, produção agrícola, e a lâmina d'água, por ter, né, um potencial aí de entrada de correntes, ser um ambiente muito dinâmico, né, tem vários atores aí do território que nos mostram aí uma riqueza de biodiversidade ainda muito grande, né. Então, esse ativo é a aptidão da Baía de Guanabara, né, trabalhar a sustentabilidade é o futuro da Baía de Guanabara. Então, independente de todas as dificuldades e o histórico dessa degradação, nós sabemos que ainda dá tempo, né, e por isso que a gente acredita realmente num movimento como esse, né, integrado, conectado, respeitando, né, as questões culturais e de diversidade da região, mas acredito que o empreendedorismo, né, e alavancar negócios de impacto socioambiental positivo são realmente uma das formas da gente promover essa sustentabilidade no território, né. E que precisam começar da base, né? Justamente porque Exatamente. é essa base que pode garantir a manutenção desses mananciais. Queria que você contasse um pouquinho do do objetivo do mapa, né, dentro desse grande projeto em que vocês estão atuando, focados na Baía de Guanabara, e como que como os empreendedores podem registrar, né, os seus empreendimentos. Perfeito. Nós começamos a atuar com essa temática, como eu comentei, né, olhando um pouco para o papel, né, de uma fundação como a nossa, né, ou seja, a Fundação Grupo Boticário, no passado completou 30 anos, a gente tem aí um histórico de atuação nacional, né, com apoio a projetos de pesquisa, realização de congressos. Então, a gente viu qual, dentro desse ecossistema, né, ou seja, das diferentes partes, desde os empreendedores, as instituições intermediárias, como é o caso, que eu acho que vocês têm um foco muito específico, eu acho isso muito legal, né? O Rio do Impacto, ele congrega essas instituições que fortalecem o ecossistema, intermediários, né? Aceleradoras, incubadoras, investidores mesmo, e na outra ponta os investidores, né? Então, na perspectiva da base, nós já estamos há 2 anos, né? Vou citar um exemplo do pouquinho do que a gente já tem feito no campo, né? E como que isso se desdobra na Baía de Guanabara.
Um dos territórios prioritários da Fundação Grupo Boticário é a Grande Reserva da Mata Atlântica. É um selo, né, que foi criado entre organizações aqui, principalmente do Sul e Sudeste, para esse contínuo de Mata Atlântica, que é o maior contínuo de Mata Atlântica, né, do Brasil, eu diria que pega litoral norte de Santa Catarina, o litoral do Paraná e uma parte também da planície, e litoral sul de São Paulo. Então, em 2020, nós lançamos o primeiro mapa dos negócios sustentáveis da Grande Reserva, né, já que a gente entendia que existia uma lacuna muito grande de conhecer realmente, né, quem são esses empreendedores, quais são as dores, o que eles precisam, para poder formular estratégias mais assertivas de apoio ao ecossistema, né? Então, não adianta, por exemplo, você querer criar mecanismos de financiamento, né, ou microcrédito, ou finanças sustentáveis, sem entender realmente o que os negócios precisam, né? Então, uma das etapas é justamente fazer isso. Na Grande Reserva, a gente tem alguns dados que estão, inclusive, disponíveis no nosso site. Foi uma parceria com a Pipe Social, né, que é uma organização que trabalha isso em nível nacional, com muita competência, mapas, né, do empreendedorismo e negócios de impacto a nível de Brasil. Mas quando a gente precisa ter um zoom num território menor, né, como é o caso da Grande Reserva, a gente fez, no caso, uma chamada específica para esse território, visando, né, conhecer melhor o ecossistema dos empreendedores. Associado a isso, a gente já está no segundo ciclo de um programa de fortalecimento de negócios que se chama Programa Natureza Empreendedora. É uma parceria com o Sebrae Paraná, que, utilizando então os dados desse mapa, nós selecionamos alguns negócios que estavam bem alinhados, né, com esse conceito das soluções baseadas na natureza, da aptidão do território da Grande Reserva, que basicamente é trabalhar, assim, a gestão de áreas protegidas, cadeias produtivas sustentáveis e o turismo, né, já que as áreas protegidas têm esse potencial. Então, com base um pouquinho nesse aprendizado, a gente já viu, né, desde o ano passado que, olha, no nosso pipeline, o próximo território que a gente precisa fazer isso é a Baía de Guanabara. Em parceria com o Instituto Humanize, que é uma organização aí do Rio, né, que trabalha o fortalecimento de negócios de impacto também em nível nacional, parcerias na Amazônia, sul da Bahia, cadeia do cacau lá no sul da Bahia, Cerrado também é um dos territórios também que o Instituto Humanize trabalha. Então nós viemos conversando, né, que passos nós precisamos dar para lá na frente realmente de fato apoiar esses negócios, né? Então criar mecanismos de financiamento. Primeiro entendimento é conhecer o ecossistema. Né? Temos esses dados disponíveis, né, Geisa? Então, nesse nível de detalhamento que a gente precisa para desenhar essas estratégias, né, como são os dados da Pipe Social e esse mapeamento de negócios da Grande Reserva da Mata Atlântica, a gente entendeu que não. Né? Mesmo acessando parceiros, no caso o Sebrae Rio é nosso parceiro, tem uma base, então deu já para dar um panorama para a gente de como está o ecossistema, que tipos de negócios existem, mas o dado mais refinado das necessidades, do perfil desses negócios, e eu posso comentar um pouquinho depois contigo, né, que tipo de pergunta realmente a gente está fazendo para esses negócios, isso a gente chegou à conclusão que não tinha. Então, montamos, né, em parceria com e a Firjan também nos ajudou muito, né, a identificar também pequenos e microempresários que trabalhavam com temáticas que eram alinhadas, né, à sustentabilidade, à segurança hídrica e tal, mas ainda assim, com todo o esforço de obtenção de dados secundários, não é o suficiente. Né? Então a gente entendeu, vamos lançar esse mapa para conhecer quem são os empreendedores, qual é a necessidade do ecossistema, com base nesse mapa, desenhar programas de fortalecimento, pré-aceleração ou aceleração, a depender, né, do tipo de maturidade desses negócios e alvo, né, que os parceiros vão, digamos, priorizar num primeiro momento, né? E num segundo momento a gente tem previsto também a criação de mecanismo financeiro, ou seja, né, a gente está fazendo isso para a Grande Reserva, também em parceria com algumas instituições, de criar esses mecanismos para disponibilizar acesso a capital, acesso a crédito de forma mais, eu diria, menos rígida, né, do que uma instituição financeira tradicional faz, né, como um banco de fomento, uma agência de fomento. Os dados do BNDES, os dados da própria Pipe apontam, né, que aí eu lembro, acho que era coisa de 78% dos pequenos negócios nível Brasil tiveram dificuldade de acesso a crédito no ano passado, na pandemia, né? Então, não está fácil. Se a pessoa está com um CPF queimado, né, por conta do empréstimo ou alguma dívida, ela realmente não consegue acessar crédito, né? Então, o nosso papel aqui, pensando, né, em combinar o recurso filantrópico como uma forma de alavancar também mais recursos, né, seja de investidores ou de agências de fomento ou instituições financeiras mesmo,
ele precisa estar pautado realmente nesse mapa, ou seja, quais são as necessidades, o que os negócios estão precisando, qual é o ticket médio que esse negócio estaria disposto, inclusive, né, a talvez emprestar e devolver numa condição muito favorável, né, abaixo de taxas de mercado. Então, para isso, o nosso, digamos, o nosso produto final é a entrega para esse ecossistema, né, ou seja, entregar para o campo. E aí leia as instituições intermediárias, os investidores e os próprios empreendedores uma fotografia de como está hoje o campo, né, dos negócios de impacto socioambiental na Baía de Guanabara e, por consequência, acho que isso vai destravar, né, vai inspirar também que novos mapeamentos como esse sejam feitos em outras regiões importantes aí do estado do Rio de Janeiro, em outras regiões do Brasil, né, mas a gente acredita que vai ser um produto aí que a gente está bem confiante, né, para poder entregá-lo aí da melhor forma para a sociedade e para o território da Baía de Guanabara. E é muito interessante, né, que a própria chamada fala negócios sustentáveis. A gente não entra especificamente em negócios sociais ou de impacto, até porque essa é uma nomenclatura que muitas pessoas ainda não conhecem e muitos empreendedores descobrem, às vezes, numa capacitação, num encontro, que o seu negócio é um negócio que gera impacto. Então, até por conta de todas os avanços dessa temática, que ainda são lentos, que ainda estão sendo construídos, né? Eu acho que é interessante esse foco nos negócios sustentáveis, porque entram aí mais negócios. A chance, né, que vocês têm nesse mapeamento de olhar muito mais para o território, de conhecer e reconhecer vários negócios que são sustentáveis e que às vezes também não se explora por esse lado, né? Quer dizer, o empreendedor não tem nem a ideia de que ele poderia se colocar dessa forma também é muito interessante. Você falou de alguns parceiros, né, da Firjan, do Sebrae. Que outros parceiros vocês estão buscando ou já se conectaram com vocês a partir do lançamento desse mapa? 1. E 2, você já pode emendar. Quais são as perguntas, né, que vocês estão... O que vocês estão buscando saber de informação desses empreendimentos e empreendedores? Legal. Então, Geisa, a chamada foi lançada em parceria, né, com a Firjan, por conta justamente desse histórico de atuação com a Fundação do Boticário no território, e a gente acredita também, né, e a Firjan tem demonstrado esse interesse por meio de agendas concretas mesmo, né, do Conselho de Responsabilidade Socioambiental de Empresas, a Gerência de Sustentabilidade tem trabalhado essa temática dos negócios de impacto como uma forma também de fortalecer as cadeias de valor de grandes empresas, né? Então, as empresas estão olhando para isso, né? Corporate Venture ou estratégias de sustentabilidade realmente pensando em melhorar a sua cadeia de valor, né? Então, esse foi um primeiro approach, né? O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, ele trabalhou iniciativas, inclusive, em parceria com a gente, né? O projeto BIG, na Baía de Ilha Grande, tinha como alavancar o empreendedorismo, né, de impacto socioambiental, e por conta da parceria, óbvio, né, que eles também são grandes parceiros para fazer com que isso se capilarize no território. O Sebrae, por conta da atuação, né, no campo e a capilaridade também que o Sebrae tem, a gente fez esse convite, foi desenhando, e o Sebrae é um parceiro que está com a gente na construção também, né, desse pilar do ecossistema de negócios para a Baía de Guanabara, né, e o Instituto Humanize, que é nosso parceiro, como eu falei, no desenho de estratégias para o ecossistema, entre elas, né, customização de mecanismos financeiros. E aí a gente já tem uma rede, que inclusive hoje à tarde mesmo eu disparei um e-mail, né, da inscrição que está aberta para essa rede de atores que já nos acompanhavam no Lab. Não necessariamente são atores que se identificam assim como um ator que está trabalhando diretamente com o ecossistema, né, de negócios de impacto, mas são instituições que trabalham, por exemplo, cadeias produtivas sustentáveis, melhoria de qualidade ambiental como um todo, na agricultura, o turismo, agências de fomento, bancos. Então, agora, na segunda onda, a partir da semana que vem, a gente vai começar a fazer um approach mais individualizado, né, com esses atores, inclusive com vocês, para fazer com que essa mensagem chegue de forma mais alinhada mesmo, né? A gente lançou há cerca de uma semana atrás o mapeamento em plataformas e tal, mas a gente vai contar muito com esse apoio das antenas de divulgação aí, né, para fazer chegar realmente lá na ponta, né? O INEA, hoje cedo a gente fez uma conversa com o INEA também, né, que tem esse mapa, né, dos empreendedores sociais relacionados à cadeia da restauração, por exemplo, então tem que fazer chegar, já que uma das linhas, né, do mapa é a cadeia de restauração, organizações do terceiro setor em geral. Então, na semana que vem começa agora um trabalho de 1 a 1, a gente apresentar o mapa,
um a um apresentar esse mapa, né, e conversar um pouquinho sobre o potencial das organizações nos apoiarem nessa divulgação, né, seja por suas redes sociais, canais do WhatsApp. Na Grande Reserva, para te dar um exemplo, a gente teve 176 inscritos, então é bastante, né, considerando que fica aberto um mês ali, a gente acreditou que superou até a expectativa do número de negócios que se inscreveriam, né, no mapa que a gente rodou para esse território. Então, na Baía de Guanabara, a gente não tem assim uma meta, mas imaginamos que são 17 municípios, tem, acho que, talvez mais até empreendedores que, como você falou, não se identificam ainda como negócios sustentáveis, mas ao ler o edital, ao ler os nossos temas, acho que isso também leva, né, ao entendimento de que, opa, eu tenho sim, né, uma vertente de sustentabilidade aqui que eu preciso, primeiro, me enxergar e dar visibilidade para isso, que é o objetivo do mapa, né. Então, a gente começa aí, até 16 de abril, que é a data de fechamento, um trabalho realmente forte aí de disseminar isso junto aos atores estratégicos do território. Por favor. Esse mapa aí? Então, a gente, no nosso site da Fundação Grupo Boticário e dos parceiros, né, tem o link para acessar, é um formulário que foi feito pela Fundação Grupo Boticário, né, no Microsoft Forms, ele tem um layout bem amigável, mas então o link eu não consigo passar agora do formulário, mas dentro dele tem o texto da chamada, né, ou seja, as regras do edital mesmo, né, de quem pode participar, quais são os resultados esperados e tipos de negócios que a gente está buscando mapear. E nas redes sociais, então, da Fundação, da Firjan, do Sebrae, está disponível esse material para acesso. Né? Agora um pouquinho sobre Já vou avisar aqui a todo mundo que está assistindo a gente, que vocês podem depois espalhar essa live aí para os seus parceiros, colegas, pessoas, empreendedores que vocês conheçam, que estão nessa região, né, para que eles possam participar desse mapeamento. Também a gente vai deixar no link da bio do Rio de Impacto o formulário para inscrição. A gente vai fazer um post específico para esse mapa e aí deixar o formulário também para quem passar por aqui. A gente começou agora, né, esse perfil do Instagram, então está crescendo aos poucos, mas já vai ficar registrado ali a oportunidade também de vocês já clicarem e se inscreverem, porque eu acho que assim, a gente precisa ter... Aí eu falo um pouco da perspectiva do poder público, né? Se a gente não mede, a gente não tem como saber como agir e qual a melhor maneira. Então, esse mapeamento é fundamental justamente por tudo que o Thiago já colocou aqui, né? O que ele pode desdobrar de ações de financiamento ou de outros mecanismos de apoio financeiro que podem acontecer para alavancar esses negócios, né? Para fortalecer essas ações que já se desenvolvem, que são protetoras da natureza. A gente precisa dessa natureza funcionando, ok? Uma dúvida que eu fiquei, Thiago, você falou desse outro projeto que já está um pouco mais avançado, né, da Mata Atlântica. O Rio tem alguma região que também está dentro desse mapeamento ou não? Então, esse território, ele é uma iniciativa, assim, a Grande Reserva da Mata Atlântica é um grande selo, assim, né, para justamente dar essa visibilidade, né, como uma grande região conservada, mas ele pega até o sul de São Paulo, né, que tem um mosaico de áreas protegidas, né, no litoral sul de São Paulo, Paraná e litoral norte de Santa Catarina. Então, propriamente no Rio, não, mas os ambientes, né, que a gente está visando conservar, eles são muito parecidos. Então, provavelmente, Jesus, o que surgiu de tipos de negócio, né, e perfil de empreendedores, a gente acredita que possa aparecer também no mapeamento da Baía de Guanabara. Mas, por outro lado, considerando, né, que esse território é bem mais rural e mais afastado, né, das grandes capitais, o fato da Baía de Guanabara, boa parte dos municípios estarem na região metropolitana do Rio, a gente já viu, eu posso adiantar pelos negócios que já estão inscritos, né, que a gente está sempre monitorando aqui, que tem muita coisa já do Rio de Janeiro, de negócios bem estruturados que a gente nem conhecia, né? Então, provavelmente, talvez maturidade vai ter de tudo, desde negócios em estágio inicial, que estão desenvolvendo aí uma ideia, um MVP, até pequenos, médios e grandes negócios que estão se inscrevendo, que a gente sabe, né, que também querem dar visibilidade e apoiar o mapeamento, né? Ou seja, mesmo que eu não esteja precisando de nada, eu cadastrar o meu negócio, isso é uma mensagem, acho que importante do mapa também, né? Mesmo que eu não esteja interessado, eu tenho meu fluxo financeiro está ok, a saúde financeira da minha empresa, estou crescendo, mas então isso precisa aparecer, né? Para a gente também ver que tem negócios aí saudáveis, prosperando e dar visibilidade para isso, né? Então eu acredito que
uma parte do perfil seja parecido nos municípios rurais da Baía de Guanabara, né, nas porções que são mais conservadas e tem como aptidão natural trabalhar a questão, por exemplo, do turismo rural, das cadeias produtivas sustentáveis, a produção de água, né, e uma outra parte mais próxima aos centros urbanos de negócios que trabalham mais na linha de produtos e serviços sustentáveis, plataformas, né, negócios que inclusive tem às vezes até um viés mais de tecnologia, mas que pode ser aplicado também na conservação, né? Então, acredito que seja isso. E a partir desse mapeamento, acho que fica muito interessante pensar, né, que o uso que isso pode acarretar, né? Como que a gente pode, olhando as diferentes maturidades, entender como atuar no território, como esse ecossistema pode se alimentar, né, se fortalecer a partir desse mapeamento. Então, uma das coisas que a gente no Rio de Impacto já discute há alguns anos é justamente como é que a gente consegue ter visibilidade a respeito dos atendimentos, principalmente que as instituições intermediárias fazem aos empreendedores, para entender se aquele empreendedor, por onde ele entrou, como ele, por que instituição ele chegou, se ele já circulou por outras instituições, se os programas estão sendo ofertados pelas instituições se complementam ou às vezes são muito semelhantes e por isso, na verdade, ele fica ali meio que, ele não dá um salto a partir da participação de um segundo programa. Então, esse tipo de informação para a gente assim, é muito rico e muito importante. Por isso que a gente está se juntando a essa iniciativa de ser mais uma plataforma de divulgação, porque a gente quer ver esse mapa bem, bem cheio, com muita iniciativa bacana, que a gente sabe que tem, né? Que às vezes, pelo desconhecimento, o empreendedor não participa ou não se deixa ser visto, né? Sim. Eu vou entrando na tua segunda pergunta, daí, mas também fazendo só um parênteses, né, a pergunta em relação às perguntas em si, né, o que esse mapeamento busca, né? Então, eu adianto que ele precisa de um pouquinho de paciência, porque são perguntas que vão aprofundando realmente no negócio, e como eu falei, eu acho que ela leva também a essa reflexão, né? Por exemplo, perguntas do tipo, modelo de governança, como que são as tomadas de decisão nesse negócio, né? Existe um fórum específico de participação dos diversos stakeholders ali que estão envolvidos, relacionamento com fornecedores e consumidores, etc. Mas um primeiro ponto que você trouxe, que eu lembrei, né, a questão dos negócios sustentáveis. Então, embora a gente esteja mirando, né, a nossa agenda seja justamente de fortalecer o ecossistema de negócios de impacto, abordar isso de uma forma mais ampla permite com que mais negócios se enxerguem, né? Mas lembrando que eu acho, Geisa, e isso tem relação já com as perguntas, né? Quando a gente fala em negócios de impacto, o principal gap, e eu acho que inclusive vocês mesmos fizeram um evento no comecinho do ano, né, que falava sobre métricas, né, indicadores de impacto, né, dos negócios. Então, é o fato justamente da maioria dos negócios saberem que gera impacto. Sim, eu gero impacto, né, eu estou conservando áreas, eu estou melhorando a qualidade de água, eu estou melhorando a qualidade de vida de determinada comunidade, mas na maioria dos casos, os negócios não medem, né, e esse acho que um dos principais ali, se a gente for considerar 4 pilares ali que definem, né, um negócio de impacto, ou seja, ele já nascer com esse propósito de resolver um desafio e gerar um impacto de maneira mais proposital mesmo, né, e não por acidente, digamos, né, by the way, eu gero impacto, né, eu nasço e eu quero gerar impacto, né, eu quero resolver algum problema. E a questão de ter a questão da saúde financeira, né, ou seja, eu preciso sim ser sustentável financeiramente, então a gente tem várias organizações em transição desse modelo, né, principalmente quando as iniciativas são de cunho mais do empreendedorismo social que vem do terceiro setor, né, organizações que começam como ONG, desenvolvem um modelo de negócio que ainda depende de alguns patrocínios, de doações de instituições como a nossa e como várias outras aí que compõem o Rio do Impacto, né, que apoiam o ecossistema por meio de recursos não reembolsáveis, mas para dar esse salto e, de fato, começar a acessar um outro tipo de recurso e outras ferramentas do ecossistema, esse negócio precisa parar de pé, né? Ou seja, ele precisa ter planejamento e fluxo financeiro que não precise, né, desses outros tipos de recursos. E um quarto é medir o impacto. Então, isso já tem relação com as perguntas, né? Então, as perguntas, primeiro, elas têm um caráter mais genérico, do tipo, a temática que esse negócio aborda, né? Ou seja, a gente tem 5 temas aqui na chamada, né? Que basicamente, cadeias produtivas sustentáveis na agricultura, na cadeia da restauração,
pesca, maricultura e aquicultura sustentável, né? O turismo sustentável, que é acho que uma aptidão grande, né, da Baía de Guanabara, e as plataformas, serviços, né, plataformas sustentáveis, acho que apoiam transversalmente esses 3 outros temas que a gente está abordando. E a infraestrutura natural, né, ou seja, a conservação da natureza, entregando um serviço específico, no caso, né, do tratamento de água, ou redução de enchentes, esse tipo de coisa. E uma segunda camada vai mais fundo mesmo na saúde financeira do negócio. Então, já tem um modelo de receita que para de pé, já acessou o crédito de alguma forma, né? Precisa de que tipo de recurso esse negócio está precisando, ou seja, precisa de um recurso. Ainda conto com recursos de doações, então acho que é importante, daí a gente, nos resultados, a gente vai chegar à conclusão de que, olha, X% dos negócios ainda estão precisando de recurso não reembolsável. E aí a gente pode chegar, né? O próprio BNDES está com linha pensando nisso, né? Em linhas de recursos para negócios de impacto não reembolsáveis, né? Então acho que isso ajuda a posicionar justamente, né? Olha, não adianta também querer criar linha de crédito, linha de empréstimo, se o negócio ainda não está pronto para receber. E isso numa abordagem, né, da filantropia de risco, né, que a gente tem bebido muito dessa fonte, né, da venture philanthropy, ou seja, o capital filantrópico, ele sendo alocado de forma a estruturar esse tipo de ecossistema e reduzir risco para investidores, né, ele num primeiro momento, ao invés de entrar querendo já fazer empréstimo, ele pode entrar querendo fazer doações mesmo e aceitar que é o fluxo natural dessa trilha desses empreendedores, né? Acreditar realmente que em 1, 2 anos você fortalecendo esses negócios, né, por meio de recursos filantrópicos, doações, e que tem muita instituição que está disposta a fazer isso, eu consigo gerar modelos de negócio que conseguem aí captar recursos de fontes reembolsáveis. Então, saúde financeira. E, por último, a mensuração do impacto, né? Então, a parte final, praticamente, do formulário, ela fala um pouquinho sobre se o negócio entende, né, qual é o impacto que ele quer gerar. Então, não sei, eu estou querendo melhorar renda de populações ribeirinhas, né, ou de populações que vivem no mangue. Ou quero empoderar mulheres para trabalhar com a agricultura orgânica, né? Então, e a gente vê no caso da Grande Reserva que ainda tem poucas mulheres liderando negócios. Isso é uma pergunta que também está no formulário, né, questão de gênero, e não que isso de alguma forma seja importante para a gente diferenciar a forma de apoio, mas é sim importante para dar visibilidade que existe uma diferença de gênero aí nos negócios, né? E a gente vai chegar, não sei, a um número também na Baía de Guanabara que pode ser que não, espero que não, né? Que tenham mais mulheres liderando os negócios, que eu acho que seria importante, né? Para justamente promover essa diversidade e essa inclusão, mas potencialmente apareçam dados que apontem para a necessidade também, né, de políticas de incentivo, políticas públicas, linhas customizadas para mulheres, né, ou para o público mais jovem, que a gente também pergunta faixa etária, né, ou seja, a questão da sucessão familiar no meio rural, como é que a gente mantém esse jovem no campo, como é que a gente atrai esse jovem para coisas relacionadas ao ecossistema, né? Então, eu acredito que vai ser muito legal, assim, a gente está bem quase ansioso, né, para terminar o mapa, embora estejamos lançando agora, mas as perguntas que vêm depois, elas são também muito ricas, né, para a gente refletir e tomar boas decisões. Não, e que é uma coisa muito interessante, né? Esse mapa ele está acontecendo no momento de pandemia, né? A gente vem acompanhando pelo movimento Rio de Impacto o que a pandemia vem gerando, né, de desafios para os negócios sociais. E é interessante, você falou do dado de mulheres à frente de negócios. Não sei se é uma distorção pelo contato que a gente tem com algumas homens que trabalham especificamente o empreendedorismo feminino, mas se tem uma coisa que eu percebo nessa temática da sustentabilidade é que tem muito mais mulheres à frente dessas questões. Pelo menos assim, é até o que eu gostaria de confirmar no mapa do Rio de Janeiro. Mas assim, a gente conversa muito com elas, né, percebendo aí quais são os desafios que estão surgindo no panorama. Mas uma coisa muito interessante que você falou, né? Quer dizer, como é que a partir desse olhar a gente consegue também entender quais são as demandas de financiamento? Existe uma estratégia nacional de negócios e investimentos de impacto que envolve o Ministério da Economia e outros ministérios. Existe todo um trabalho que está sendo feito para poder adequar os mecanismos de financiamento a negócios a essa realidade que a gente já via acontecer, né?
dos pequenos empreendimentos serem a maior parte dos empreendimentos no país. E aí, quando você vê um momento de crise, você vê que as necessidades são diferentes. Então, a dificuldade de acesso a crédito durante a pandemia mostrou muito bem que os bancos não estão preparados para o risco total de um pequeno empreendimento que não tem o que dar de contrapartida. De garantia, né? De garantia para aquele empréstimo. Então, assim, são desafios que a gente vai poder enxergar mais de perto, né? E isso pode desdobrar uma série, inclusive, eu acho que a conexão dessa iniciativa com o poder público é fundamental para a gente poder pensar assim, o que então de política pública é necessário para esse território? Como é que a gente fortalece, né, esse ambiente, pensando no desenvolvimento local, né? Pensando na união com a natureza, não na destruição dela para botar outra coisa no lugar. Muito legal isso, Giza. Eu acho que tem duas conexões que dá para fazer, né, do mapa com o que você falou. Né? A primeira delas, pensando nas instituições intermediárias, né, esses dias eu vi uma reflexão interessante do Fábio De Boni, né, que trabalha no Instituto Sabin, e que fortalece muito essa agenda de negócios de impacto. Né? Eu não lembro exatamente as frases, mas era assim, acelerar para quê? Né? Então, quando a gente fala em programas de aceleração, eles surgiram muito fortes, né? Mas o que a gente está querendo gerar? Né? A premissa assim, vamos fortalecer o pipeline, jogar esses negócios lá em cima. Mas, e aí, tem demanda para isso? Né? Tem investidores para isso? Então, é interessante, assim, primeiro saber dos negócios, se eles realmente precisam disso. Né? Uma das perguntas também, que eu não falei do mapa, é isso. Né? Se já passou por algum programa de fortalecimento e aceleração de negócio, se sim ou não, e se teria interesse, no caso, em participar. Então, acho que já dá também um norte para a gente. Olha só, poder público, tem demanda, sim, por fortalecimento dessas instituições. Rio do Impacto, instituições que estão aí, olha só, boa parte desses empreendedores nessas temáticas estão falando que querem e que está faltando talvez alguma coisa de programas de fortalecimento ou mesmo aceleração de negócio, se for o caso, né? Então eu vejo esse dado assim como bem importante também para a gente poder na frente desenhar um programa que tenha maior fit, né, com isso. Né? Em relação à política pública, uma das alavancas desse movimento, né, a grande teoria de mudança que a gente está propondo para o território, ela tem essa vertente, né, de fortalecer políticas públicas que apoiam o empreendedorismo. E aí, Geisa, não tem fórmula mágica, né? Eu vejo vocês estão nesse caminho agora de regulamentação, né, da política estadual de investimento de impacto, ou seja, não é uma política que resolve tudo, né? Não é tão simples assim, né, como uma política, por exemplo, às vezes de dar um subsídio ou financiar determinada linha de atuação de algum setor, né? É uma coisa muito mais transversal e nós acreditamos que os dados do mapeamento podem ser úteis, sim, para formular esse tipo de política, né? Ou seja, você entendendo um pouquinho das dores, né, desses empreendedores, criar, né, um ambiente, né? Eu acho que a grande questão é um ambiente favorável para o empreendedorismo, um ambiente favorável para investimento. O que nós temos também nesse radar, né, a entrega que eu falei, né, do resultado do mapeamento para o campo, né, seja para os próprios empreendedores se conhecerem, ver quem são os negócios, como que eles estão, qual é a saúde do ecossistema, para os intermediários e investidores, a gente está pensando assim, uma estratégia um pouquinho diferente de conexão com os investidores, do que simplesmente mapear, acelerar, depois levar isso, né, para uma rodada de negócios ou levar para os investidores. A perspectiva aqui é muito mais de cocriação mesmo, né? Então vamos desde esse princípio, né? Então a gente conseguiu inputs muito valiosos de investidores que fazem parte das nossas redes, né? Para ajudar a calibrar essas perguntas, a saber o que eles querem. Com os resultados, reunir também potenciais pares nossos da Fundação, fundações e institutos que estão trabalhando na linha, né, de fortalecimento do ecossistema, investidores per se, né, que estão trabalhando nessa linha de microcrédito e finanças sustentáveis, finanças inteligentes, e até mesmo instituições financeiras maiores, para chegar a um consenso. Né? Se for para a gente fazer algum movimento junto e alocar um capital junto, qual é a tese de investimento que faz mais sentido para esse grupo? Né? Então isso está previsto assim, na figura de um grupo de assessoramento ou um comitê, né, de aconselhamento para o investimento, para que esse investimento surta mais efeito, né? Ou seja, recursos filantrópicos combinados aqui, eu tenho praticamente, não a garantia, né, mas eu tenho uma sinalização positiva do setor financeiro, de investidores, que ele se interessaria em investir em pequenos negócios que estão precisando de 50, 100 mil.
Mas se eu chegar lá na frente e oferecer esses negócios de 50, 100 mil, pode ser que ninguém queira, né? Porque eu não fiz essa consulta pretérita para construir isso junto, né? Então, eu acho que o mapa ele serve também como esse fio condutor, né? Desse processo, né? De criar um consenso no território com os diversos atores do ecossistema sobre quais vão ser as melhores estratégias que a gente vai desenhar a partir dele, né? Então, isso é um pouquinho do que a gente está buscando aí nesse follow-up, né? Nesse desdobramento dos resultados. Não sei o que você acha. Eu acho sensacional. Acho que é por aí mesmo. Quer dizer, a gente precisa ter informação. Acho que a primeira coisa que a gente está sinalizando aqui é que tem um esforço de um mapeamento numa região que é a região que representa, acho que é o maior potencial econômico do estado, que é a região metropolitana. Quase toda ela tem, a Baía de Guanabara está presente como um ator e que precisa trabalhar muito fortemente essa questão da sustentabilidade. Então, a gente precisa mapear qual setor, quem está produzindo e quem está vivendo e que pode se desenvolvendo nessa região, conseguir também trazer mais desenvolver mais do que o próprio negócio, mas também toda a localidade. Então, eu acho que tem que ter um compromisso com os municípios também, né, para que eles possam entender que existem eventualmente algumas questões que ele pode também ser um vetor de desenvolvimento. Acho que o olhar sistêmico, né, e integrado das instituições filantrópicas permite que a gente não tenha que fique todo mundo puxando corda, né? Tipo assim, cada um puxando para um lado e, na verdade, a gente não tem um resultado final. Essa questão da aceleração é o que a gente percebe muito, né? Existe um monte de programas, mas às vezes é muito difícil para o empreendedor também entender em qual que ele vai ter o melhor ganho ou o que a partir da maturidade do negócio dele é o ideal para que ele dê o passo seguinte. Então, a gente também tem feito um esforço no Rio de Impacto para tentar alinhar essas agendas, saber mapear os programas, conhecer esses empreendedores que foram beneficiados por esses programas. Então, o evento que você citou, a gente fez no finalzinho do ano passado, né, que é um evento que já está no calendário do Rio de Impacto há uns anos, foi justamente para mostrar isso, assim, quem é essa galera que está bebendo na fonte de um programa, de uma aceleração e está conseguindo, a partir daí, desenvolver o seu negócio, né? O que está gerando de impacto na sociedade. Então, assim, eu acho que essa questão não dá mais para a gente trabalhar sem olhar o vizinho e sem estar junto, sem juntar os iguais, sem juntar quem está interessado, de fato, em fazer a diferença e pensar junto qual é a solução, né? Olhando para o problema e não imaginando qual seja, né? A gente vive olhando a Baía de Guanabara e tentando desenvolver soluções, mas se não integrar, se não conseguir trabalhar junto, eu acho que vocês podem ser grandes vetores, impulsionadores disso, né? Que a partir de uma oportunidade que está sendo trazida pelo conjunto das instituições, isso se torna a possibilidade de ser real. Então, assim, eu estou super animada, louca também para ver os resultados, assim, quando eles existirem ou os momentos seguintes, a gente vai acompanhar de perto isso. É um desejo nosso que a Fundação Grupo Boticário participe do Rio de Impacto, mas eu sei que é difícil concatenar tantas agendas, mas a gente vai acompanhando de pertinho, até por conta do arco de parcerias que vocês já têm e que atuam também no movimento, para que a gente possa junto construir também, né, e trazer esse debate para o poder público. Uma coisa que eu percebo é que há um desconhecimento muito grande, né, do potencial dos negócios de impacto. Então, pelo poder público. E aí, por isso que a gente também, às vezes, não consegue refletir ações que possam fazer esse match, né? Fazer esse tipo de empreendedor crescer. Então, acho que vocês têm aí um caminho muito, muito bacana e que a gente quer ver acontecer. Só isso. Eu acho, e também, né, Geisa, quando a gente fala das aptidões do território, né, eu vou pegar o exemplo aqui de outros territórios, né, mas, por exemplo, onde a gente tem, às vezes, um grande ativo ambiental, em alguns lugares, né, os índices de desenvolvimento eles são baixos, né, e fica um pouco dessa dicotomia, né, eu não consigo desenvolver minha região porque eu tenho que conservar tudo, né. E aí, quando a gente pega, por exemplo, dados de ICMS ecológico, né, que são as contribuições das áreas protegidas para os municípios, onde isso está regulamentado, né, inclusive o Paraná foi pioneiro nisso, a gente começa a olhar, opa, na verdade, veja aqui, ó. Sim, então isso é uma ferramenta fantástica, né? Assim, eu digo de
de você fazer uma gestão pública orientada pelo que pode te dar mais retorno. Então, se você vê que aquilo, na verdade, cara, se você realmente implementar as suas áreas protegidas e alavancar o turismo, alavancar cadeia de redes de serviços aí relacionados ao turismo, isso aqui pode levantar o teu PIB lá em cima, gerar emprego, né, tirar essa população dessa dificuldade que ela vive. Então, eu acho que nesse caso também, esse recorte dos negócios de impacto socioambiental, a gente está deixando bem amplo mesmo, porque sustentabilidade tem a ver, no caso da Baía de Guanabara, né, com sim resolver parte, ou tentar apoiar na parte da solução desses problemas ambientais, mas principalmente os problemas sociais, né, ou seja, como que negócios, na verdade, apoiam, né, as estratégias públicas para melhorar os indicadores sociais que são graves, né? A gente sabe, tem diversos problemas aí, não tem como fechar o olho, mas realmente eu acho que uma gestão desse capital natural, né, iniciativas que ao mesmo tempo alavanquem, né, a produção a partir da natureza, elas podem ser sim um novo olhar, né, e um novo mindset também para os gestores públicos de entenderem que investir, né, em conservação, investir em meio ambiente, investir em sustentabilidade é um passo importante para melhorar a qualidade de vida e gerar emprego, renda, de uma forma assim que vai ser perene, né? Vai ficar para o futuro aí, né? Não é assim só para hoje, para 5 anos, né? A natureza, os ecossistemas, eles entregam serviços aí de longo prazo, né? Então esse acho que é o primeiro passo da gente começar a mobilizar essas comunidades, esses empreendedores para se enxergar também no processo. E por isso que eu super agradeço também aqui a oportunidade de estar fazendo esse evento contigo. Espero que a gente consiga disseminar, né, ao longo das próximas semanas também essa live que vai ficar disponível, mas principalmente eu acho que as instituições que fazem parte do Rio do Impacto, o próprio Sebrae, que é nosso parceiro, as instituições que, como eu comentei, semana que vem a gente vai fazer um approach 1 a 1, elas nos ajudem a fazer com que isso chegue lá na ponta, né? Porque de nada adianta o mapa ter uma super repercussão de mídia, a gente fazer um monte de evento e o mapa não pegar o que tem que pegar, né? Que são os empreendedores sociais lá na Baía de Guanabara, que estão pescando, que estão produzindo. E, inclusive, né, na Grande Reserva, para dar um exemplo, a gente precisou muito, né, das instituições locais, né, ou seja, às vezes por trás de uma cooperativa de produção orgânica ou por trás de uma cooperativa de pesca, tem ali uma organização do terceiro setor que a apoia e que tem mais condições, às vezes, até de inscrever o negócio do que ela própria. A gente sabe que tem essa dificuldade. Então, fica aqui o nosso chamado também para que essas organizações que apoiam o ecossistema de empreendedorismo em geral, né, ou apoia soluções, iniciativas na Baía de Guanabara, apoiem também os seus empreendedores a dar visibilidade, né, porque às vezes tem questões até tecnológicas, né, a gente acha que tem internet em tudo, tem gente que não tem internet. Como é que a gente vai fazer isso então, né? Acho que é um paralelo assim com, sei lá, na época que você precisa cadastrar alguma coisa, né, aí uma cooperativa ajuda os seus cooperados a fazer o CAR, por exemplo, né, na época do CAR, a gente viu muito isso, né, então é pegar na mão mesmo e falar, cara, vamos junto aí, eu vou te ajudar a cadastrar e teu negócio precisa aparecer no mapa para sair dessa invisibilidade, né? Que tem muita coisa que a gente não está nem enxergando aí e que é o nosso objetivo, né? Jogar a luz realmente nos atores que estão um pouco esquecidos aí no território. Né? Você falou de temas muito importantes, assim, turismo sustentável, a questão das reservas. As pessoas acham que, porque eu tenho uma reserva, eu tenho que botar um monte de grade e não posso fazer um uso sustentável, um manejo sustentável dessa reserva. Há possibilidade de produção, né? Há possibilidade de fazer um turismo não predatório. Essas reservas, elas são fonte, sim, inesgotável, né, de soluções que podem ser desenhadas a partir do olhar também de boas práticas. Eu acho que, às vezes, falta um pouco de referência, sabe? De lugares que estão trabalhando essa frente e que estão fazendo a diferença. A gente teve recentemente a possibilidade de conhecer, por exemplo, a política de turismo da Costa Rica, né? Que olhou, a Costa Rica vendia banana. O PIB dela, basicamente, era do agronegócio da banana, por os Estados Unidos. E a partir do momento que eles entenderam que eles tinham um recurso natural ali, disponível, que todo mundo vinha explorar, eles criaram toda uma política de divulgação disso. E a partir daí, hoje a Costa Rica recebe muito, o PIB maior dela é de turismo, não é mais da banana. Então, assim, essas coisas precisam ser mostradas, né, e demonstradas. Os passos, os erros, as dificuldades, porque começar ou mudar a realidade, né, começar a fazer a diferença ou mudar a realidade,
exige muito trabalho. Mas se a gente consegue ver, né, que temos pequenos produtores ali que já estão fazendo coisas muito legais, a gente precisa também evidenciar isso, mostrar a ele que aquilo é um negócio legal e que precisa também estar dentro desse mapeamento. Então, conta com a gente, eu acho que a gente tem aí um trabalho grande de difusão disso, dessa oportunidade, para que as instituições possam ajudar e fazer chegar lá, né? Se ajudar nesse processo, né? Deixa que eu preencha aqui contigo, vai passando as informações, a gente vai fazendo junto, porque acho que está na hora, né, da gente poder aproveitar melhor essas oportunidades e poder se ver nesse mapa aí de negócios em torno da Baía de Guanabara. Legal, Geisa. Obrigado. A gente segue construindo juntos. Como eu disse, a gente vai voltar a conversar mais vezes. Eu agradeço aí a sua disponibilidade, você ter trazido todos os dados e informações que a gente precisa para começar o nosso trabalho aqui como Rio de Impacto a divulgar para todo mundo. A gente deixou aí nos comentários o link, mas é só buscar dentro do site da Fundação Grupo Boticário e dos parceiros, tanto Firjan quanto Sebrae, que foram citados aqui, Instituto Humanize, tem também informação sobre esse mapeamento, e é um formulário do Google, então é fácil. O preenchimento é um pouco mais complexo, tem muitas perguntas que a gente precisa saber, né? Quer dizer, que vocês precisam saber e a gente precisa depois saber que vocês sabem. E é isso, assim, eu acho que agora é partir para dentro, né? E a gente conseguir ter até dia 14 de abril o máximo de empreendedores conhecendo a oportunidade e participando dela. Maravilha, muito obrigado. E a gente segue construindo. Acho que dentro de um mês aí a gente pode voltar a falar sobre os resultados e com certeza começar a traçar aí boas estratégias para a Baía de Guanabara. Obrigado, Geisa. Quer saber o cronograma para saber como é que a gente trabalha junto. É isso aí. Tchau, Thiago. Tchau a todos vocês. Tchau, um abraço. Bom final de semana a todos. Obrigado aí a todos que estiveram com a gente. De olhar aquela setinha ali e espalhar para todo mundo que vocês acham que precisam saber dessa informação, tá bom? Perfeito. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Beijão. Até, tchau. Tchau, tchau.